Olá, boa noite. Avanço nas negociações. Depois de liberar o Centro Administrativo do Estado, professores mantêm greve e vão avaliar a nova proposta do governo. O efeito do frio na economia. Venda de aquecedores aumenta 20% em comparação com o mesmo período do ano passado. Desarticulada, a quadrilha suspeita de tráfico de drogas e assassinatos na capital. Retrato da crise. Mutirão de emprego forma filas em municípios gaúchos. E a loja alternativa criada em Santa Maria para aquecer o inverno a preços acessíveis. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O frio intenso das últimas semanas surpreendeu muita gente e provocou um efeito positivo no comércio. Só a venda de aquecedores aumentou em média 20% em comparação com o mesmo período do ano passado. E se depender do frio, os negócios não vão parar por aí. Um aparelho para aquecer o ambiente e também as vendas. Motivo de alegria para seu Eusébio, que comemora um aumento de 30% na comercialização de aquecedores. 100 peças vendemos na última semana, aquele frio intenso que teve, nós chegamos a vender 100 peças nos 3 últimos dias. Não dá para ficar passando frio em casa. O pessoal está congelando. Meu dedinho congelou que chegou a ficar vermelho aqui, ó. E como as vendas estão indo muito bem, aqui nessa loja os aquecedores ganharam destaque. Já o ar-condicionado e os climatizadores estão um pouco mais escondidos aqui nesse canto. É que a pesquisa do Sindilojas aponta que a venda desses produtos caiu cerca de 40%. E o principal motivo seria o preço, que não está cabendo no bolso de muita gente em tempos de crise. O aquecedor de ambiente é em torno de 120, o ticket médio ficou em torno de 120 e o ar-condicionado é acima de R$1.000 a média de preço. Realmente é uma diferença bastante grande para o consumidor investir nesse momento. Na loja que visitamos, no centro da capital, o aquecedor mais barato sai por R$ 88,00. Já o mais caro custa R$ 599 e simula uma lareira a lenha. Adivinha qual é o preferido dos clientes? Hoje o que mais sai é o de R$ 88,00, né, em virtude do preço, da crise, né? O pessoal está procurando mais esse valor, um valor menor, né? Entre os comerciantes, neste inverno, a expectativa é de otimismo. A previsão é de que o frio continue ajudando a movimentar as lojas e a amenizar os prejuízos causados pela crise econômica. Então, nossa expectativa realmente é que o inverno de 2016 seja melhor, seja positivo em relação a 2015. O número de mortes por gripe A aumentou no Rio Grande do Sul. Nesta semana, foram 13 novos casos. Até a semana passada, eram 122 óbitos. De acordo com o secretário estadual da Saúde, 95% da população de risco está vacinada. E mesmo com novas mortes, a tendência é que não haja um crescimento expressivo. Do total de 135 óbitos, 80% pertenciam ao grupo de risco. 43 vítimas tinham mais de 60 anos de idade e 49 tinham idades entre 40 e 50 anos. Os professores desocuparam o Centro Administrativo do Estado após determinação da Justiça e a sinalização do governo para negociar a pauta de reivindicações da categoria. As atividades nas secretarias e outros órgãos públicos que estavam paralisadas há 4 dias foram retomadas esta tarde após vistoria do prédio pelo Instituto Geral de Perícias. A porta de acesso à Ala Sul, fechada desde segunda-feira, foi aberta às 9 horas da manhã. Cerca de 60 professores deixaram voluntariamente o Centro Administrativo Fernando Ferrari. Reivindicar verbas mais... Antes, o comando de greve avaliou o movimento que decidiu pela saída já na noite de ontem. O CEPERS estava descumprindo a decisão judicial de permissão de entrada dos funcionários no centro administrativo. Então, em uma nova decisão no final da tarde, a juíza da 3ª Vara da Fazenda Pública, Andréia Terre do Amaral, determinou a desocupação total. O governador José Ivo Sartori divulgou um vídeo pedindo a saída dos professores para retomar as negociações. Como governador, faço publicamente este apelo para que o CEPERS desocupe o centro administrativo. Assim que o CEPERS deixar o centro administrativo,
Uma comissão do governo recebe uma comissão do CEPERS. A direção do CEPERS afirma que a saída não foi por causa da justiça ou do pedido do governador, mas pela sinalização de avanços na negociação depois da intervenção de um grupo de deputados do governo e da oposição. Com este espírito de que o governo garanta realmente avanços, primeiro, para a nossa retirada daqui, o que não quer dizer que é o final de uma greve. A nossa categoria continua em greve, a negociação se estabelecerá para que possamos ter uma proposta, que possamos, então, sair da greve. E no início da tarde, uma reunião no próprio centro administrativo reabriu o diálogo entre governo e o CEPERS. A conversa foi avaliada como um avanço nas negociações. A proposta do governo incluiu vários itens da pauta apresentada pelo CEPERS, mas deixou de fora a reposição salarial. Nós já temos dito que a questão financeira, nós não temos condições no momento de atender, nós não temos equacionado, a dívida do Estado não está equacionada, a situação financeira do Estado é difícil, a arrecadação de impostos, a atividade econômica não está aquecida, a arrecadação de impostos não tem subido e nós não tínhamos como nos comprometer. O sindicato diz esperar uma posição do governo sobre os reajustes e também a lei do piso salarial. Agora pedimos para o governo também um voto de confiança em relação à recuperação das aulas, já que nós não temos nenhuma proposta de reajuste, que não seja cortado o ponto dos grevistas, que seja pago o salário, porque nós recuperaremos como sempre fizemos. Na segunda-feira, à tarde, o comando de greve se reúne para avaliar o movimento e decidir os próximos passos. A suspensão da greve só pode ser definida em Assembleia Geral, que ainda não tem data para acontecer. As temperaturas começam a cair na região leste neste final de semana. Em Porto Alegre, sol com muitas nuvens e névoa ao amanhecer. A máxima chega aos 14 graus. O mesmo ocorre em Novo Hamburgo, onde à noite diminui a nebulosidade. Mínima vai ser de 6 graus. No litoral norte, sol com aumento de nebulosidade no decorrer do sábado. Máxima de 14 graus em Tramandaí. Veja ainda nesta edição. Universitários de Santa Maria criam um brechó solidário para roupas em bom estado de uso sejam melhor aproveitadas. E logo após o intervalo, recolhimento de lixo interrompido por mais de 24 horas será normalizado até amanhã em Porto Alegre. É daqui a pouco. As temperaturas continuam em declínio no estado neste fim de semana. Em Bagé, o sábado vai ser de sol com geada ao amanhecer, mínima de 4 graus. Em Pelotas, sol com poucas nuvens, não esquenta muito e a máxima chega aos 13 graus. No litoral sul, o sábado vai ser de sol com algumas nuvens, mínima de 6 graus em Rio Grande. Manifestação contra estupro coletivo em Viamão. Com faixas e cartazes, um grupo de mulheres percorreu ruas do centro do município nesta quinta-feira para denunciar e pedir justiça no caso de uma jovem violentada por 5 homens, um deles menor de idade, no último final de semana. As manifestantes tentaram levar o protesto à Câmara de Vereadores, mas não foram recebidas. Dos agressores, que seriam vizinhos da vítima, um dos 4 adultos continua foragido. 14 pessoas foram presas hoje durante a Operação Matriarca. A ação da Polícia Civil na zona sul de Porto Alegre mobilizou mais de 250 policiais. Todos os suspeitos são investigados por integrarem uma facção criminosa responsável por uma série de assassinatos e tráfico de drogas. Na operação foram apreendidas armas, munição, balança de precisão, flaconetes de cocaína, 500 gramas de crack e uma pequena quantidade de maconha. A investigação começou em fevereiro deste ano. São mais de 4 meses aí de investigação e que a gente tentou e conseguiu apurar, né, as lideranças de uma facção ali daquela região e conseguimos a decretação da prisão de alguns líderes daquela facção e apreender vários armamentos, vários tipos de droga, né,
diversas quantidades de pinos de cocaína, o que representa bastante no mundo do tráfico de drogas. 12 pessoas foram presas, entre elas 2 mulheres. Uma delas seria a chefe do grupo, que atuava na Grande Cruzeiro, na capital. Conforme o delegado, os presos são responsáveis pelo descontrole entre as facções criminosas. Pelo que a gente investigou, o principal motivo para essa intensificação dos conflitos, né, aqui na capital é a questão da vingança e não a disputa por pontos de tráfico. Essa facção foi o que gerou, na verdade, o que gerou esse conflito entre outras facções de outros bairros. Né? A atuação do tráfico de drogas na região da Vila Cruzeiro continuará sendo monitorada pelo DENARC. O recolhimento de lixo em Porto Alegre será normalizado até amanhã. Por cerca de 24 horas, o serviço foi interrompido por causa de um bloqueio de servidores municipais na estação de transbordo da Lomba do Pinheiro. A liberação só foi possível depois de uma determinação judicial. Aos poucos, a rotina volta ao normal. Ver o caminhão de lixo passar foi um alívio para moradores da Zona Sul nesta tarde. Hoje tem mais lixo nas ruas, né? Ontem não viram. Como é que ficou a rua, então? Cheio de lixo. Os tempos passam, né? Os dias certos, que é terça, quinta e sábado. As regiões norte e leste também foram afetadas. Ao todo, 44 bairros foram prejudicados. 23 tiveram a coleta domiciliar totalmente interrompida e 21 parcialmente. O recolhimento do lixo seco não teve alterações. No Rubem Berta, nós tivemos um grande problema porque o roteiro simplesmente não passou no bairro. Então, lá existe uma grande geração de resíduo e nós não conseguimos fazer a coleta no dia de ontem. Então, hoje foi um dos bairros que mais foi afetado pela falta de recolhimento. Em algumas ruas é possível ver o impacto de 24 horas de serviço interrompido. A estimativa é de que cerca de 500 toneladas de lixo deixaram de ser recolhidas durante a quinta-feira. Em Porto Alegre, são coletadas diariamente 1.800 toneladas. A expectativa é que no decorrer do dia de hoje e na manhã de sábado nós possamos recuperar o passivo e entregar a cidade de Porto Alegre limpa aos cidadãos de maneira adequada. Nós colocamos, além dos 38 caminhões regulares para coleta domiciliar e os 5 caminhões que fazem a coleta dos contêineres, mais 15 de maneira emergencial para que se possa coletar especificamente só nessas áreas que tiveram o atraso da coleta. A estação de transbordo na Lomba do Pinheiro é o local onde os caminhões da coleta domiciliar e de resíduos públicos descarregam o lixo, que depois vai para um aterro em Minas do Leão. Segundo o DMLU, o fechamento da estação prejudica o serviço em toda a cidade. Todos os meses, cerca de 60 mil toneladas de lixo são coletadas em Porto Alegre. Mas esse volume é apenas parte dos resíduos gerados pela população, porque tem muito lixo que se perde em locais impróprios. O TVE Repórter deste domingo mostra que é preciso mais do que conscientização para descartes ambientalmente corretos. Paciência e tempo também são essenciais. Cada um dos 49 caminhões da coleta de lixo domiciliar percorre, em média, 157 quilômetros de ruas e avenidas por dia. De porta em porta, lixeira em lixeira, os garis recolhem 80% dos resíduos gerados nas casas porto-alegrenses. São 1.000 toneladas por dia nesse vai e vem. Outras 200 são recolhidas pelos braços mecânicos dos 7 caminhões da coleta automatizada. O que as equipes do Botafora conseguem recolher, mais o que vem da varrição de rua e de outras operações de limpeza, somam mais 800 toneladas diárias de resíduos que, junto com o que é recolhido na coleta domiciliar, precisam de um rumo. Os caminhos do lixo você percorre no TVE Repórter. Uma audiência pública nesta semana discutiu a possibilidade de fechamento do campus da Universidade Federal de Santa Maria em Silveira Martins. A comunidade de 3.000 habitantes, vizinha de Santa Maria, teme que o fechamento da unidade possa prejudicar a economia local. A mobilização dos moradores luta pela permanência da instituição na cidade.
A reitoria garante que o campus da UFSM não será fechado, porém, a universidade estuda uma reestruturação do local. Segundo a direção da UFSM, apenas 30% das vagas nos 6 cursos de graduação oferecidos em Silveira Martins são ocupadas. O tempo segue firme no oeste do estado neste fim de semana. Na fronteira, em Uruguaiana, geada ao amanhecer, mínima de 4 graus. Em São Borja, dia de sol com algumas nuvens. As marcas chegam aos 17 graus. Em Alegrete, o sábado vai ter sol com geada ao amanhecer. As temperaturas caem mais ainda, mínima de 3 graus. Assista no próximo bloco. Mutirão mobiliza gaúchos na procura por emprego. É em instantes. O tempo permanece firme no norte do estado neste fim de semana. Na Serra, sábado de sol com algumas nuvens. Em Caxias do Sul, geada ao amanhecer e mínima de 7 graus. Em Passo Fundo, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. A máxima chega aos 14 graus. No noroeste, sol entre algumas nuvens. Manhã com neblina e mínima de 5 graus em Ijuí. A busca por um emprego. Milhares de pessoas formaram filas em Porto Alegre e em municípios do interior nesta sexta-feira à procura de trabalho. O mutirão Empregar RS ofereceu quase 3.500 vagas em 77 cidades gaúchas. A fila dobra o quarteirão. A vontade de voltar ao mercado de trabalho é maior do que o frio. Muita gente madrugou disposta a não sair daqui sem pelo menos uma indicação de emprego. Que horas tu chegaste aqui na fila? Por volta das 7h30. Desempregado há 1 ano. Para Porto Alegre, região metropolitana, são pelo menos 1.000 vagas abertas. Em todo o estado, são mais de 200 empresas e 120 instituições parceiras oferecendo vagas, principalmente no comércio. Isso é fundamental para o bom desempenho de ambas as partes. Então, com certeza, é um evento que ele vai se perpetuar. Nós queremos, cada ano, qualificar ele ainda mais. Mais de 11 milhões de trabalhadores estão desempregados no país. Segundo o IBGE, os setores mais atingidos são a indústria e a construção civil. Para reverter o quadro, a economia precisa reagir. Alguns setores já apresentam sinais de recuperação. Nós estamos confiantes que a partir do início do segundo semestre, esta tendência deverá ser potencializada, a tendência de aquecimento da economia e de retomada da empregabilidade. Neste ano, o Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo, que ocorre de 12 a 20 de agosto, vai homenagear o escritor gaúcho João Simões Lopes Neto. O festival marca os 150 anos de nascimento e os 100 anos de morte do escritor, lembrado esta semana em todo o estado. Por isso, a comissão organizadora está promovendo um concurso cultural com escolas públicas de todo o país. As inscrições estão abertas até agosto e são gratuitas. Mais informações no site. Um jeito diferente de aprender a estudar e a estimular a leitura movimenta estudantes do ensino médio de Passo Fundo, no norte do estado. O festival teve a participação de 67 alunos, que leram contos de diferentes escritores e produziram 6 curta-metragens. A premiação desses trabalhos foi nesta semana, como nos mostra a reportagem da UPF TV, nossa parceira na região. O Festival de Cinema representa bem mais que longas semanas de trabalho, leitura e filmagens. Para eles, pode significar o início de uma carreira. Nesta edição, foram produzidos 6 curtas baseados em obras de Machado de Assis, Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles, entre outros escritores. E o objetivo é um só: estimular a leitura. O festival é uma atividade que partiu do componente curricular de literatura dentro do Centro de Ensino Médio Integrado para incentivar a leitura e o conhecimento das obras literárias para o público. E ele se constitui de adaptação de contos. Inicialmente era literatura brasileira, agora já abrangeu para a literatura universal, para curtas de 5 minutos. A partir daí,
tudo é com eles. Roteiro, gravação, personagens, sonoplastia e até edição. Tudo com a parceria da Faculdade de Artes e Comunicação da UPF, que dá uma mãozinha nessa parte. Eu fiz parte mais do roteiro mesmo, participei com o roteiro com minha outra colega. E as atividades a gente dividiu praticamente em 4 dias de filmagem e várias semanas de produção de texto, roteiro, resenha. Se a tarefa já é difícil para os alunos, imagina para quem recebeu a missão de julgar essas produções. Os 6 curtas foram avaliados por 4 jurados, profissionais do jornalismo, de letras, do cinema, da música e das artes. Impressiona esses rapazes, essas garotas, entende? Trabalharem com tanto afinco, buscando na arte um sentido também para a vida. O fim de semana segue com tempo firme na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, o dia vai ser de sol com aumento de nuvens, máxima de 14 graus. Em Santa Maria, fim de semana vai ser de sol, com geada ao amanhecer, mínima de 4 graus. Na cidade de Cachoeira do Sul, dia de sol e aumento de nuvens. Tempo seco com umidade do ar próxima dos 50%. As marcas chegam aos 14 graus. Mais de 20 agasalhos doados por personalidades gaúchas para a campanha do agasalho deste ano estão expostos no Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, até a próxima terça-feira. Depois, a ação ficará no Shopping Guatemi até julho. A mostra itinerante chamada Galeria de Memórias busca estimular o público a doar peças de roupas às pessoas que mais sofrem com as baixas temperaturas no Rio Grande do Sul. E sabe aquele casaco que compramos e depois acabamos não usando mais e ele continua praticamente novo, esquecido no fundo do roupeiro? Estudantes de uma universidade de Santa Maria tiveram a ideia de comercializar essas peças a preços acessíveis para aquecer quem realmente precisa. É o que nos mostra a reportagem da TV Unifra. O hall do prédio 15, no conjunto 3 da Unifra, foi o local escolhido para o primeiro Garimpo da Moda. A iniciativa foi do curso Superior de Tecnologia em Design de Moda, que reuniu diferentes peças de vestuário e objetos. Nós resolvemos nos organizar com os alunos e os professores do curso e abrir esse momento para a instituição, os alunos, professores, funcionários que quisessem participar para vendas e trocas, então eles fariam uma inscrição na Teciteca e trariam suas peças. E esse é o momento de confraternização da instituição, com o curso, com os funcionários, com os alunos e os professores. Casacos, blusas, calçados, livros, objetos de decoração e acessórios. As opções foram variadas para todos os gostos e estilos. E o melhor de tudo, com um preço acessível. Eu estou achando bem interessante, até pelo assunto da sustentabilidade, que a gente consegue vender as roupas que não está usando e tal. Os preços são acessíveis. Andei olhando aqui pelas bancas, achei bem acessível os preços. Eu achei legal os objetos de decoração, bem diferentes. Os objetos que chamaram a atenção da estudante são peças antigas, que foram coletadas no ano de 2015, junto ao Museu Histórico e Cultural das Irmãs Franciscanas. Por não fazerem parte da tipologia da instituição, os objetos também foram expostos no garimpo. Então nós estamos repassando, vendendo, né? Não uma forma de se desfazer, mas sim uma forma de valorizar a memória também da comunidade. Porque uma pessoa que compra, ela se identifica com aquele material. Voltamos na segunda-feira, às 7 da noite, com novas informações. Bom fim de semana e boa noite para você.